Galerinha massa, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o professor Vitor, certo? E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de plano cartesiano, galera. Só que vamos fazer uma pequena revisãozinha a respeito do que são polígonos, já que a gente vai aprender a marcar, a trabalhar com eles no plano cartesiano, certo? Então vamos lá, galera. Quando eu falo de polígonos, eu estou falando de figuras planas fechadas, certo? Formadas por lados que, por sua vez, são segmentos de reta e não se cruzam em nenhum ponto. Tranquilo? Ou seja, polígonos são linhas fechadas formadas apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Beleza? Então, galera, a gente já sabe que os lados de um polígono, certo? São o quê? São segmentos de reta. Mas antes vamos à definiçãozinha aqui. Vamos lá, para a definição. Certo? Polígonos são o quê? São figuras planas fechadas certo? Formadas por lados que por sua vez são segmentos de reta e não se cruzam, certo? E não se cruzam em nenhum ponto. Pronto. Temos a definiçãozinha, galera, bem simples, né? Agora a gente vai ver o que? A gente vai ver alguns exemplos, tranquilo? Lembrando que polígonos são linhas fechadas, formadas apenas por segmentos de retas que não se cruzam, beleza? Vamos lá. Alguns exemplos de polígonos, certo? Bom, pequenozinho exemplo. Tranquilo? Que figura é essa, galera? É o nosso pentágono, beleza? Vamos lá. Ó, outros em exemplo aqui. Então, galera, temos os exemplos aí de polígonos. Então, o que é que caracterizam ele? São formados por segmentos de retas, ó. São retas, beleza? As linhas são retas, tranquilo? E em nenhum momento elas se cruzam. Quando chega o fim da outra, quando chega o fim de uma, outra começa, tranquilo? Bom, e como assim esse lance de não se cruzam? Vamos lá. A gente pode dar um pequeno exemplo de não polígono, certo? Vamos lá. Não polígonos. A gente pode ter o seguinte. Não é polígono, certo? Por quê? Porque temos a linha curva. São segmentos de reta. Tranquilo? Vamos lá. Outro exemplozinho. Não
é polígono. Por quê? Porque a figura ficou aberta. Tranquilo? Temos o outro aqui. Não é polígono também, galera. Por quê? Porque as linhas se cruzam. Tranquilo? Então, bem simples esse lance de polígono e não polígono, né? Então, dando aquela velha recapitulada, a gente tem que o quê? Polígonos são figuras planas fechadas, ou seja, fechadas, ó, formadas por lados que por sua vez são segmentos de reta. Isso, galera, para justamente a gente produzir essas figuras dentro de um plano cartesiano, certo? Lembrando que eles não se cruzam em nenhum ponto, tranquilo? Então vamos lá. Eu vou vamos fazer uma mágicazinha aqui, galera, e a gente vai produzir um planozinho cartesiano para a gente localizar alguns polígonos, beleza? Vamos lá. Voltamos, galerinha, já aqui com o nosso planozinho produzido, certo? Para a gente dar início ao estudo dos polígonos no plano cartesiano, certo? Então, galera, temos aqui também a nossa primeira perguntinha, certo? Para a gente ver como vai ser dado esse trabalho, né, de polígono no plano cartesiano, certo? Que é bem simples. Lembrando que no primeiro quadrante, certo, galera? Falar para vocês que é importante que essa coisa vai ser trabalhada no primeiro quadrante, tranquilo? Que é o que a gente viu agora, certo? Então vamos logo aqui definir quais são os nossos quadrantes, certo? A gente tem esse espaço aqui como primeiro quadrante, certo? Esse aqui como segundo, tranquilo? Segundo quadrante. Esse aqui de baixo a gente tem o terceiro quadrante. E esse aqui nós temos o quarto quadrante. Tranquilo? Beleza, né? Bem simples. Então vamos lá. Sem muita enrolação, vamos ao que interessa, certo? E temos pontos do polígono, tranquilo? Certo? Vamos lá. Teoricamente, galera, vamos esquecer esse pontozinho aqui, certo? Vamos lá. A gente tem os pontos dos polígonos, o ponto A, 2 e 1, o ponto C, 0 e 3, o ponto D, 3 e 3. Aí ele quer que a gente descubra qual o nosso ponto B, certo? Ou seja, ele nos dá 3 pontos e quer que a gente descubra qual o ponto B, tranquilo? Lembrando, galera, que primeiro vem a nossa coordenada x, depois y, x, depois y, x, depois y, e B, que a gente não sabe quem é, vou chamar de coordenada x e y. Tranquilo? Bem simples, né? Então vamos lá. Não tem muito o que se fazer não, galera. Aqui é marcar os pontos que foram dados, certo? Pra gente. Vamos lá. Eu vou marcar o primeiro ponto, que é 2 e 1, ou seja, partindo do 2 e do 1 até igualar as retinhas, certo? 2 e 1, temos o primeiro ponto A, certo? O ponto C, 0 e 3, ou seja, 0 está aqui, né? Vou subir até o 3 na reta Y, 0 e 3, tranquilo? O ponto D, que é 3 e 3, ou seja, a partir do 3, subir até a altura 3, certo? 3 e 3, tranquilo? E teria um ponto B, galera, tranquilo? Que eu vou já falar um pouquinho sobre ele. Então, vamos, ó, definir essa retinha aqui, tranquilo? Ó, definir o nosso polígono, tranquilo? E aí, galera, ó, teríamos aqui, ó, certo? Que foi o pontinho que a gente esqueceu, mas enfim, vamos adicionar um pontinho aqui, certo? Que seria quem? Seria o ponto 5 e 1, tranquilo? Desculpe aí, galera, que passou aqui na cabeça, certo? 5 e 1, tranquilo? Pronto.
para a gente descobrir o nosso ponto B do nosso polígono. Lembrando lá da nossa definição, galera, para ser polígono, a gente tinha que ter o quê? Deixa eu dar uma subidinha aqui. Para ser polígono, a gente tinha que ter a nossa figura fechada, certo? Por segmentos de reta. E essas retas, esses segmentos de retas não poderiam se cruzar, certo? Então, para ele ser polígono, o que é que falta? Fechar aqui, tranquilo? E na verdade, galera, esse seria o nosso ponto B, tranquilo? Porque justamente a gente traçava ele aqui para fechar ele aqui, tranquilo? Então, bem simples, né, galera? Ó. Ele atende à nossa definição, que diz que segmentos de retas, certo? Fechados e não se cruzam. Então, galera, só explicando essa questãozinha do B, foi justamente isso. Ele nos deu 3 pontos, tranquilo? Ó, os 3 pontos aqui que a gente marcou primeiro. E aí a gente descobriria esse ponto aqui, certo? Ó, esse segmentozinho de reta, justamente para fechar a nossa figurazinha. Então, o nosso ponto é o ponto 5 e 1. Agora vamos lá, por que 5 e 1? Galera, eu sei que o meu primeiro ponto aqui, ó, o ponto de baixo, né, tá na altura 1. Então, teoricamente, certo? O meu ponto B, que é o ponto que a gente queria encontrar, também tem que estar na altura 1. Tranquilo? Bom, mas quanto à distância? Eu sei a distância do meu segmento de cima. Então, meu segmento de baixo tem que ser a mesma distância. Então, ó, 1, 2, 3 unidades de distância, certo? O meu ponto de baixo também tem que ser 3 unidades. Então, como eu parti do 2, né? Ou seja, ó, partindo do 2 eu vou contar 3 unidades. 1, 2, 3 unidades. Beleza? Então, por isso que meu ponto foi exatamente o ponto 5 e 1. Tranquilo? Bem simples, né, galera? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Daqui a pouquinho vocês terão aula de revisão, certo? Com o professor Celso. E no finalzinho ele deixará aquela atividade para vocês. Beleza? Valeu e bons estudos.